Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num sistema de pensamento que, olhem, se propõe a responder às maiores questões da vida, mas de uma forma que tenta juntar ciência, filosofia e moral. Vamos explorar aqui os fundamentos do espiritismo, tal como foram organizados por Allan Kardec. E vamos direto ao assunto, não é? Estas perguntas: de onde vimos? Porque é que existe sofrimento? E, no fim de contas, para onde é que vamos? São questões que nos acompanham desde sempre. Pois bem, são exatamente estas inquietações que o Espiritismo procura abordar, oferecendo uma espécie de mapa lógico para entendermos o nosso lugar no universo. Agora, a premissa central do Espiritismo é, no mínimo, arrojada. Ele não se apresenta como uma religião isolada, nada disso. Apresenta-se como a terceira grande revelação para a humanidade, ou seja, um novo patamar de conhecimento construído sobre os alicerces das revelações que vieram antes. E o interessante aqui é ver esta progressão. Primeiro, temos Moisés, que estabelece a base de tudo, um Deus único. Depois vem Cristo, que aprofunda isto com a lei do amor e a ideia clara de uma vida futura. E o Espiritismo? Bem, ele surge como o tal Espírito da Verdade que o próprio Cristo prometeu, não para deitar abaixo o que foi dito, mas para explicar, para dar sentido aos seus ensinamentos numa era de ciência, usando as próprias leis da natureza como argumento. E isto leva-nos a um ponto que é absolutamente central: a diferença entre uma fé cega, dogmática, e o que se chama de fé raciocinada. A ideia aqui é que a fé não tem de ter medo da lógica ou da ciência. Pelo contrário, tem de andar de mãos dadas com elas. O raciocínio é simples. Se as leis da natureza são as leis de Deus, então cada descoberta científica, em vez de ameaçar a fé, na verdade só vem glorificar a criação. Uma fé que fica parada no tempo, essa sim está condenada a desaparecer. Ok, com esta base estabelecida, vamos agora espreitar um bocadinho a casa das máquinas do universo, segundo esta visão. Como é que tudo funciona? Tudo começa com dois conceitos-chave: Deus e o Espírito. A definição de Deus aqui é muito importante. Não estamos a falar de uma figura de barbas brancas num trono. A ideia é de uma inteligência suprema, a causa primeira de tudo o que existe, uma força infinita, que não governa por capricho, mas sim através de leis eternas e imutáveis que regem todo o universo. E nós? Onde entramos nisto? Somos espíritos. Somos os tais princípios inteligentes da criação. E o ponto de partida é igual para todos. Somos criados simples, sem conhecimento. O destino também é o mesmo para todos, a perfeição. Mas o caminho depende do esforço e das escolhas de cada um. Não há favoritos neste jogo. Mas esperem aí, como é que uma coisa imaterial, o espírito, consegue interagir com um corpo físico de carne e osso? A resposta está no perispírito. Pensem nele como uma espécie de interface, um elo de ligação semimaterial que conecta o espírito à matéria. É através dele que o espírito age no corpo e, ao mesmo tempo, recebe as sensações do mundo físico. É a ponte entre os dois mundos. E esta citação, uau, ela resume de forma brilhante a ideia de justiça divina no Espiritismo. Não há inferno eterno, não há almas perdidas para sempre. Cada um de nós é, literalmente, o arquiteto do seu próprio destino. O progresso é lei e todos, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, vão chegar lá. Certo, se o objetivo é progredir, qual é o mecanismo para isso acontecer? Qual é a ferramenta? A resposta a esta pergunta é um dos maiores pilares de toda a doutrina: a reencarnação. A reencarnação, aqui, não é um castigo. É vista como a grande ferramenta da justiça e da misericórdia de Deus. Cada vida é uma nova oportunidade, como se fosse um novo ano letivo. É uma chance para aprender lições, corrigir os erros que fizemos e desenvolver novas competências. E, de repente, as desigualdades que vemos no mundo começam a fazer sentido. Não como uma injustiça, mas como o reflexo de espíritos em diferentes anos da sua jornada evolutiva. Claro, isto levanta logo outra questão, talvez a mais difícil de todas. Se Deus é bom e justo, por que é que sofremos? Por que há tanta dor no mundo? E a mudança de perspectiva aqui é total. O sofrimento deixa de ser visto como um castigo aleatório vindo de cima. Em vez disso, passa a ser entendido como duas coisas. Primeiro, uma consequência natural das nossas próprias ações passadas, a lei da causa e efeito, e ao mesmo tempo, uma ferramenta para o nosso crescimento.
As dificuldades da vida, então, têm basicamente três funções. Podem ser uma expiação, ou seja, estamos a colher aquilo que semeamos no passado para aprender a lição. Podem ser provas, desafios que o próprio espírito escolhe antes de nascer para testar os seus limites e acelerar o progresso, e em todos os casos são sempre um estímulo, algo que nos obriga a sair da zona de conforto e a desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade para superarmos os obstáculos. Ok, com toda esta estrutura cósmica, qual é a base ética? Para onde é que olhamos para saber o que é certo e errado? Qual é a bússola moral? A resposta não podia ser mais clara. O Espiritismo não vem inventar uma nova moralidade. Pega na moral ensinada por Jesus e diz: é isto. Este é o modelo mais perfeito, o guia mais seguro que a humanidade tem. A grande máxima resume tudo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem amor ao próximo não há progresso real. Portanto, o objetivo não é diminuir a figura de Cristo, mas sim engrandecê-la. Ao revelar as leis da natureza que estão por trás de tudo, o Espiritismo tenta dar uma explicação lógica para os seus ensinamentos, para os seus milagres, mostrando que ele não era apenas um grande filósofo, mas sim um espírito numa missão divina que entendia e vivia em perfeita harmonia com as leis de Deus. E quanto ao futuro? Para onde estamos a caminhar enquanto planeta? A doutrina tem uma visão bastante clara e até otimista sobre a grande transformação que espera pela Terra. A Terra hoje é vista como um mundo de provas e expiações, mas pela lei do progresso, ela está destinada a subir de categoria, a tornar-se um mundo de regeneração. E esta transição que supostamente estamos a viver agora envolve uma espécie de filtragem espiritual. Os espíritos que insistem no egoísmo e no mal são aos poucos transferidos para outros mundos mais compatíveis com eles, enquanto espíritos mais evoluídos começam a encarnar aqui para ajudar a construir uma sociedade melhor. E atenção, este ponto é absolutamente fundamental para não haver confusões. Esta transformação não é física, não é racial, é uma transformação de espíritos. A nova geração não tem a ver com corpos diferentes, mas sim com a chegada de espíritos com uma mentalidade diferente, mais evoluídos, que já nascem com ideias inatas de justiça, de tolerância e que vêm para impulsionar o progresso moral de todos nós. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se o progresso da humanidade é, no fundo, uma lei da natureza, algo inevitável, então qual é o nosso papel individual nisto tudo? Com o nosso livre-arbítrio, qual é a nossa responsabilidade em acelerar ou talvez até em atrasar esta jornada coletiva em direção a um mundo melhor? A resposta, ao que tudo indica, está nas nossas próprias mãos, nas nossas próprias obras.